Olá, bem-vindo à nossa segunda aula sobre a Guerra Fria. O tema dela é o mundo dividido em blocos. Pois bem, temos aqui a divisão bipolar do mundo. Falar que o mundo é bipolar, não confunda com aquele tipo de pessoa que ora está contente e ora está chorando. Não é isso não é esse tipo de bipolaridade. É bipolar no sentido que existem dois polos, dois lados extremos, e esses lados extremos são encabeçados por dois países diferentes e com duas ideologias diferentes, duas políticas e duas economias diferentes. Temos os Estados Unidos, representando o regime capitalista, e a União Soviética, representando o regime, muito bem, o regime socialista. Dando uma olhada aqui no mapa, nessa divisão geopolítica da Guerra Fria, o que a gente pode observar? A gente pode observar que realmente o mundo está bem dividido. Você tem um lado azul e um lado vermelho, certo? Bem antagônicos. E vamos aqui, então, tentar decifrar esse antagonismo. Temos aqui os Estados Unidos, o azul mais escuro, e os outros países azuis clarinhos são os países que seguem os Estados Unidos. Ele puxa a carroça e os outros vão atrás. São os países capitalistas. Austrália, aqui na Oceania, Japão na Ásia. Temos aqui, Inglaterra, França, Itália, boa parte da Europa, América em peso, ok? Então, esses países azuis são os países do bloco capitalista. Esse vermelhaço aqui é a União Soviética. Esses são os países do leste europeu. Polônia está por aqui no meio, certo? Que são países também socialistas. E temos aqui esses laranjas, que são a China, Mongólia, Laos, Camboja e também aqui na América, um pontinho laranja. Acho que você não viu, mas olha aqui, circulando Cuba. Cuba é o pontinho socialista na América. A Cuba de Fidel Castro, Che Guevara, que separou-se de uma maneira belicosa. Houve um conflito armado. Os Estados Unidos controlavam Cuba e eles então fazem com que a hegemonia dos Estados Unidos vá para o beleléu, iniciam a revolução e conquistam o poder. E vão se alinhar a quem? Vão se alinhar ao inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética. E essas nações cinzas, e a gente pode ver a África totalmente cinza, são países neutros. Aqui um desenho, tio Sam de um lado, o ursinho do outro, representando as duas forças antagônicas e rivais do período da Guerra Fria. E aqui nós temos o Muro de Berlim sendo construído. Aqui é o símbolo mó dessa divisão que existia no mundo. Pois bem, o Muro de Berlim foi construído e dividiu no meio essa cidade alemã. Temos aqui a foto, ele inteirinho. Então, Berlim ela foi dividida ao meio. Um lado era capitalista e o outro lado era socialista. A gente tem que entender que a Alemanha ela estava dividida assim. A Alemanha Oriental, com a capital em Berlim, era a Alemanha aliada à União Soviética e ao regime socialista. E a Alemanha Ocidental, aliada dos Estados Unidos e capitalista. Essa foi a Alemanha que ganhou as Copas, viu? Copa de 54, Copa de 74. Esses títulos aí de Copa do Mundo de Alemanha, nesse período foi a Alemanha Ocidental que ganhou. Existiam duas seleções diferentes, Ocidental e Oriental. E Berlim, professor? Berlim está na parte oriental e mesmo assim tinha uma parte que era capitalista, assim, tinha uma parte que estava sob o domínio dos Estados Unidos. E para que o pessoal não migrasse da parte socialista para a parte capitalista, que acontecia muito, então a União Soviética mandou construir esse muro. Então, essas duas Alemanhas, o Muro de Berlim, representam muito, mas muito bem, o que foi esse período bipolar e antagonista. Para fechar, nós temos duas alianças militares. Nós temos a OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos, e que tem aí Inglaterra, França e outros países, Itália está também, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar conjunta. E para não ficar atrás, a União Soviética também fez a sua aliança, chamado Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia
assinado nessa cidade que leva o nome do pacto. Tinha, além da União Soviética, tinha a China, tinha o Vietnã, tinha também Cuba, certo? Eram todos aliados da União Soviética. E assim viveu o mundo, até que a União Soviética fosse desintegrada. Isso já no finzinho da década de 80, comecinho da década de 1990. Até a próxima aula. Espero você.